Hoje estamos dando início à nossa última aula da disciplina Técnicas de Redação e Arquivo com a revisão da nossa disciplina. Iremos trabalhar, abordar de maneira um pouco sucinta as 8 unidades do caderno da nossa disciplina. Vamos a elas. A nossa primeira unidade tem como tema linguagem e interação. Conceituando o termo linguagem. A linguagem é um instrumento natural de comunicação do ser humano. Usamos a linguagem para expressar nossos pensamentos e sentimentos, defender nossas ideias por meio da fala, da escrita e da língua de sinais, que seria a Libras. Interagimos com as pessoas e com as instituições, usando a linguagem verbal e não verbal, de forma tão natural que nem paramos para pensar como isso ocorre. Nós temos inúmeras formas de interações e dentro da disciplina técnica de redação e arquivo, a linguagem ela se mostra como lidar com o ser humano, com a outra pessoa, já que dentro do contexto escolar, as interações são inúmeras. A escrita faz parte da rotina de trabalho da escola, outro método de interação, principalmente nos serviços administrativos. Logo, escrever com clareza, objetividade e concisão também faz parte da boa comunicação. Nos comunicamos utilizando a linguagem, que pode ser verbal, que tem duas, a fala e a escrita, e a não verbal, através dos gestos corporais, faciais, o tom de voz, o modo de se vestir. Todos esses tipos de interações que ocorrem não somente na sociedade, mas principalmente dentro do âmbito escolar, são formas de linguagem. Através da língua de sinais, nós temos a Libras, nós temos o Braille também. E é interessante que o caderno da nossa disciplina se inicia com esse tema, porque é através da comunicação que os demais trabalhos, os demais processos administrativos se desenrolam. Então é muito importante quem trabalha diretamente com o público saber interagir. E nas próximas unidades, como iremos observar, esse método de interação ele pode ser tanto verbal quanto não verbal, através da escrita, através dos nossos documentos escolares. Sendo assim, a comunicação ocorre por meio da linguagem verbal e da não verbal e da associação das duas. Um bom exemplo do uso das duas linguagens é a utilização de documentos que precisam ser expedidos em papel timbrado, ou seja, os documentos que são emitidos pelas escolas, vem o logotipo da escola, através da escrita e através do símbolo você consegue identificar de onde é que está saindo esse documento. E dentro desse contexto de interação, de linguagem, nós falamos um pouco das variedades linguísticas. O que seria essa variedade linguística? São diferentes formas de uso da mesma língua. Nós podemos citar como exemplos o sotaque das pessoas de diferentes regiões, a forma de falar de algumas tribos, de adolescentes que usam gírias, a linguagem técnica de determinados profissionais, médicos, advogados, policiais e a linguagem padrão, que também pode existir a não padrão. Quando falamos de linguagem padrão e não padrão, no contexto de variedades linguísticas, nós podemos dizer se é uma linguagem certa e uma linguagem incorreta. Porque nosso Brasil é formado por inúmeras etnias, por inúmeros povos, logo essa mesclagem, como eu posso dizer, essa variedade é o que torna o povo brasileiro diferente dos demais. Então nós não podemos considerar que a língua, a fala que é utilizada na região norte, ela tem um valor, como eu posso dizer, ela é desvalorizada em contrapartida das demais regiões. Pelo contrário, é uma forma de se expressar. Como eu posso dizer, cada povo, cada região possui as suas peculiaridades. E isso que torna o povo brasileiro diferente, não é, professora Andréia? Exatamente. E essas peculiaridades, elas são encontradas dentro do âmbito da escola. Você observa os alunos, quem trabalha dentro da escola, então, ou seja,
é uma multiplicidade de falas, de interações e de linguagem, e que todas devem ser respeitadas. Sabemos que na produção dos documentos, perante a sociedade, é nos cobrado, e não somente a nós, mas dos nossos alunos, que mantenham um tipo de linguagem adequada a determinadas situações, através da produção dos documentos de maneira adequada, que eu posso utilizar o termo assim, se baseando na nossa gramática, mas a interação, se ela ocorre tanto através da linguagem verbal e não verbal, ela está se mantendo. E isso que mantém o relacionamento, o diálogo entre as pessoas, entre os seres humanos. E dentro da escola, isso é muito observado. Por isso que tanto o professor, o apoio administrativo, o supervisor, todos os elementos do contexto escolar devem saber manter essa interação com os nossos alunos. Porque não devemos repreender o aluno porque ele utiliza uma palavra que gramaticalmente não é adequada. Mas se ele sabe manter essa escrita de forma adequada, mas na pronúncia ele se manifesta de forma diferente, ele sabe a diferença, né? Ele sabe essa divergência que há. Então, dentro da escola realmente, como por ser um estabelecimento de ensino, visa a preparação daquele aluno para a sociedade, para o mercado de trabalho. Logo, a língua, devido a fatores sociais, políticos, econômicos e de escolarização, apresenta variedades que são consideradas padrão e não padrão, como citamos agora há pouco. Com isso, precisamos reconhecer as diferentes formas de uso da língua e respeitar as pessoas independentemente da forma como falam. Dentro dessa interação, desse contexto de linguagem não verbal e não verbal, surge o contexto de gêneros textuais, que também em uma das nossas unidades do caderno da disciplina, nós vamos especificar diretamente os gêneros textuais administrativos dentro da escola. O que seria gêneros textuais? O gênero textual é a forma como a língua é empregada nos textos e em suas diversas situações de comunicação. De acordo com o seu uso, nós temos inúmeros gêneros. Exemplos que citamos aqui na nossa aula, nós temos o jornal, temos a carta, o bilhete, todos eles são utilizados de acordo com a situação que pede. Um jornal, ele busca fazer uma divulgação de uma informação em circulação ou nacional, ou local, ou regional. O bilhete já é um tipo de gênero textual mais, como eu posso dizer assim, não tão formal, para o dia a dia, com um amigo, na família. A carta também, que já se tornou um pouco até, como eu posso dizer, ultrapassada em desuso, porque o e-mail substituiu a carta. Exatamente. A mensagem de texto também. Então, assim, são inúmeros gêneros que surgem, que se tornam em desuso e que outros vão sendo substituídos, não é, professora? Então, dentro da escola, os alunos são os que nos demonstram os inúmeros gêneros textuais que vão surgindo, até mesmo através das palavras, né, da forma como eles se escrevem, como eles se pronunciam e até mesmo se manifestam. Eu acho que o importante é deixar claro a importância de se manter a linguagem formal, né, como a professora citou, nas ocasiões que se pede a linguagem formal, né, nos documentos, né, você em redigir um ofício, né, até mesmo uma carta, você exige uma linguagem formal, mesmo que você utilize aqui algumas expressões do cotidiano, mas também considerar um novo tipo de linguagem que está surgindo, que a gente não pode fechar os olhos, né? Que realmente hoje as pessoas, o que é uma das coisas mais importantes é a comunicação. E a gente vê que o grande problema nas escolas e outras instituições é a questão da comunicação. Você saber se comunicar bem, você saber se expressar de uma forma que o outro entenda e que seja de uma forma clara e objetiva, né? Então, se você conseguir se comunicar bem, com certeza você vai ter um destaque, você vai ter uma colocação melhor e você vai se sair bem melhor no seu trabalho. E é interessante a professora falando dessa capacidade que nós podemos conceituar como competência comunicativa, que é a habilidade do ser humano tem de compreender a outra pessoa. Nós podemos citar linguagens jurídicas, né, os termos jurídicos, os termos médicos. Somente aquelas pessoas que estão naquele ambiente conseguem compreender.
Então, se você não sabe lidar, não tem essa habilidade, vamos dizer assim, dessa competência comunicativa, principalmente na secretaria escolar, que como podemos observar, os padrões, tanto de financeiramente, dos alunos e dos pais, variam muito. Tem aquele do mais humilde, Sim. aquele que já tem uma, como eu posso dizer, uma faixa econômica mais alta. Então, a linguagem realmente muda entre eles. E quem está lá para prestar essa informação deve se adaptar. E alguns juristas, eles já estão modificando essa forma de elaborar os processos, de emitir parecer. Eles já estão adaptando, tirando esses termos técnicos, né, bem direcionados aí da área jurídica, para que outras pessoas que leiam compreendam. Por quê? Porque o mais importante é a comunicação. Isso. Se você não consegue transmitir ao outro o que você deseja passar e o outro não compreende, não porque ele não é porque ele é culpado, é porque ele não está aqui naquele meio. Então é importante que você adeque a sua linguagem também. Nós pedagogos, nós educadores também temos muitos termos técnicos que utilizamos ali no meio de uma conversa e que as pessoas que não são do meio não compreendem. Então é importante que a gente consiga sempre passar informação. Isso, né, mesmo, professora? é sempre importante manter, né, e buscar essa competência comunicativa que o caderno da nossa disciplina cita, sendo a habilidade de manter a comunicação com a outra pessoa, a interação e que ambos entendam esse processo comunicativo. Falamos da nossa unidade 1, né, a respeito da linguagem, e vamos chegar à nossa unidade 2, que também enfatiza esse procedimento da linguagem através da interação comunicativa com o outro. Temos uma unidade que só abordou esse processo de relação. A escola, universo de relações interpessoais, realmente. Dentro da escola é um mundo à parte. E é lá dentro que os nossos alunos estão tendo uma formação tanto econômica, uma formação cidadã, e precisam saber lidar com o ser humano. Na escola, a interação interpessoal ocorre o tempo todo, com todos os papéis sociais, com o professor, com o diretor da escola, com o vice-diretor, com o secretário. O diretor, ele lida com os professores, com os alunos, pais e o pessoal da secretaria. Já os professores lidam o tempo todo com os alunos. Logo, nesse processo de interação, nesse processo de comunicação, nós devemos atentar a alguns elementos na qualidade desse atendimento. Nós podemos citar a empatia, a cordialidade, a percepção, o envolvimento, o bom atendimento. Todas essas características, elas são fundamentais para que dentro da escola, na nossa vida, nós podemos citar, né, professor André, que na nossa vida, tanto nossa vida pessoal, nossa vida no ambiente de trabalho, ela ocorra da melhor maneira possível. E dentro da escola, principalmente isso que tem que predominar. Porque vamos citar como exemplo, o secretário escolar e os seus colaboradores estão lá na entrada da escola, ou seja, na porta de entrada da instituição. O atendimento que é dado lá repercute em todo o contexto da escola. Então, se não ocorre um bom atendimento, logo aquela escola já tem uma postura, nossa, se está lá para prestar educação, como é que aquele que está para dar essa informação não é a cordialidade, informa alguma comunicação, alguma informação, aquela pessoa que busca de maneira grosseira. E principalmente sabemos que tanto quem está do outro lado, mas também quem está buscando essa informação, em alguns momentos são muito grosseiros, as pessoas. Então tem que ter esse equilíbrio. Eu testar um caso que a gente estava na Secretaria de Educação, a gente foi visitar uma escola em que tinha se alterado a data de matrícula. Não colocaram cartazes para divulgar isso. Então, os pais se direcionavam à secretaria e perguntavam, aí a secretária foi alterada para a data tal. O segundo pai, a mesma coisa, foi alterado para a data tal. O terceiro pai, a mesma coisa. Quando foi o quarto pai de aluno, eu já falei 1000 vezes que eu já fui alterada, quer dizer, ela se alterou com a quarta pessoa que foi perguntar, mas aquela quarta pessoa, ela estava indo ali pela primeira vez, porque ela tinha atendido várias pessoas, então ela se aborreceu com aquela informação de ter que repetir várias vezes e se alterou com uma pessoa
que não tinha culpa de tantas pessoas que ela já tinha atendido. Quer dizer, então, às vezes a pessoa não tem consciência de que a pessoa que está ali visitando, buscando uma informação, ela não tem informação que a outra pessoa já atendeu 100 ou 200 pessoas. A gente precisa atender o primeiro público, como se fosse, precisa atender o 10º público, mesmo que fosse o primeiro, porque sempre o primeiro vai ser o primeiro. Entendeu? Então é difícil, no 11h45 da manhã, no final, o meio-dia, né, um horário corrido, é difícil, perto do horário do almoço, é difícil manter a mesma cordialidade, é difícil, mas a gente tem que buscar isso, porque se a gente não buscar esse bom atendimento, essa boa comunicação, quem fica mal é a escola. Nós estamos dentro de uma instituição de ensino, onde se desenvolve educação. Se dentro daquele local as pessoas não tiverem educação, o que a gente vai pensar dessa instituição? Né? Então, eu já presenciei vários casos de maus tratos mesmo com o público, né, que não era para acontecer. Né? A gente está ali trabalhando com o público, a gente tem um dever de fornecer informação ao público. Se alguém foi mal educado com um funcionário público, esse alguém ele tem que ser chamado pela direção e não pode também se permitir maus tratos com o funcionário público, mas também a gente tem que ter essa consciência. O público, ele precisa ser atendido da melhor forma possível. Vamos atender como gostaríamos de sermos atendidos. Isso mesmo. E realmente sempre acontece esse caso. E nós também temos que observar que há muitos funcionários, eles reclamam que essa má educação, esses maus tratos não partem somente dos servidores, mas da comunidade em si. Mas como nós somos servidores públicos e devemos zelar pelo bom atendimento, temos que tentar nos adaptar a essas situações e não extrapolar. A gente não pode se igualar, porque nós somos profissionais, nós somos profissionais da educação, ou seja, nós temos consciência do que é certo, que é errado em relação ao atendimento, em relação a cumprimento de leis. Então a gente tem que chamar aquela pessoa que está sendo mal educada, grosseira, e tem que falar da lei que protege o servidor público, que ele não pode ser ofendido, desacatado no seu... Mas a gente também não pode extrapolar para não dar também, se igualar e também dar margem ao outro, né, de criticar. Isso mesmo, por isso que todas essas qualidades que estamos citando devem ser observadas nesse processo de atendimento ao público. É tudo o que esperamos, como o nosso caderno da disciplina cita, de uma pessoa que esteja exercendo o papel de lidar com o público, como a professora Andréia citou muito bem. Características desse bom atendimento: prestar atenção à solicitação do outro, sabendo ouvir com paciência, tentar entender o que o outro solicita, atender as pessoas sem privilégios. Isso é muito importante, que em alguns momentos nós observamos que na secretaria alguns documentos passam à frente de demais em função de conhecer quem está solicitando, então deve ter a se atentar a essa característica. Não discriminar as pessoas por causa de sua forma de falar, de se vestir ou por causa até mesmo do racismo. Essa unidade 2, como a professora Andréia citou, estamos enfatizando, demos uma visão geral, global, dos principais elementos, das principais características. Nós podemos observar que são inúmeras e a principal é atender o público com qualidade, com cortesia. E uma coisa muito importante que a professora Andréia falou: nós somos profissionais, nós sabemos das legislações, nós sabemos do dever que nós temos. Logo, devemos tentar nos adaptar a essas certas situações que são constrangedoras. São. Realmente, às vezes, você também, servidor, não está naquele momento bom e a outra pessoa chega de maneira grosseira e você não consegue manter esse equilíbrio. Mas busque, né? É sempre interessante isso, manter esse relacionamento com quem está em busca da informação com o outro de maneira adequada, de maneira eficaz e, acima de tudo, respeitosa. Como a professora Andréia falou, atender o outro de acordo como você gostaria que fosse atendido. Já indo para a nossa unidade 3, falamos desse processo de interação, de comunicação, de atendimento mesmo com o público, principalmente falamos dessa linguagem verbal.
Vamos para a não verbal através do uso da escrita, através do uso dos símbolos. E essa unidade 3 do nosso caderno da disciplina, ela fala das regras da escrita. Ela vai citar principalmente a respeito da produção dos nossos documentos dentro das instituições públicas. E nós vamos utilizar como parâmetro o Manual da Presidência da República, que lá ele cita esse manual, alguns documentos, o ofício, o memorando, o aviso, o parecer. Mas no nosso ambiente profissional, nós podemos observar que é utilizado mais comumente o ofício e o memorando. O que seria essa redação oficial para a construção de documentos? Conjunto de normas e práticas que o poder público utiliza para redigir atos normativos e as comunicações que mantém em diversas esferas. Quando falamos atos normativos, são os documentos que as instituições públicas, no caso, a escola, que nós estamos utilizando como exemplo, pode produzir. E esse manual cita as características que esses documentos devem possuir. Impessoalidade, porque você produz um documento, você não deve deixar marcas que o caracterize como se você tivesse produzido, porque quem está emitindo esse documento sempre é um setor público. E quem irá recebê-lo será sempre um setor público ou uma instituição privada. O uso do padrão culto de linguagem, como a professora Andréia citou, nós podemos orientar nossos alunos, informar que a linguagem que eles utilizam, verbal, pode ser daquela maneira, mas que na hora que eles precisam estar perante a sociedade, na hora que eles precisam produzir algum documento, a linguagem considerada padrão, ou seja, a linguagem da gramática, através daquelas inúmeras normas, devem ser respeitadas. E nos nossos documentos, principalmente. Clareza, você também deve observar, tem que ser o mais objetivo possível. A concisão, não deve fazer rodeios na hora de produzir esses documentos. A formalidade, a uniformidade. Quando nós falamos dessa uniformidade, nós estamos retomando que tem os modelos próprios da produção desses documentos. E dentro desse universo de documentos, nós temos alguns termos que devem ser respeitados, que eles já são padronizados, que são os nossos pronomes de tratamento. Citamos o Vossa Excelência, que é utilizado para o representante dos três poderes. Citamos o pronome de tratamento Vossa Magnificência, que é utilizado para os reitores de instituições de ensino. Citamos também um pronome de tratamento Vossa Santidade, dirigido exclusivamente ao Papa. E o Vossa Senhoria, que é o que nós mais utilizamos, que é utilizado, né, para demais autoridades e particulares. Uma coisa que deve ser atentada nesses pronomes de tratamento é que em alguns momentos, algumas instituições não fazem aquele uso tão ferrenho, como posso dizer assim, tão padronizado. Isso não é errado, porque, como a professora Andréia mesmo falou, deve haver uma comunicação, você deve saber para quem você está endereçando esse documento, você está enviando esse documento. Porque não adianta você colocar inúmeros pronomes de tratamento, misturar pronomes de tratamento e quem for receber, quem for ler esse documento, essa solicitação, né, que podemos citar como exemplo, não consiga compreender. Logo, não houve a comunicação, a interação com o outro. Falamos dos pronomes de tratamento, que o Manual da Presidência cita. Agora vamos elencar os vocativos. Também os vocativos, eles são aqueles utilizados em contrapartida aos pronomes de tratamento. O Excelentíssimo Senhor. Esse vocativo, ele é utilizado para o chefe dos três poderes. O Santíssimo Padre, ele é dirigido, né, exclusivamente ao Papa. E o Magnífico, que ele é utilizado para o reitor. E o que nós mais utilizamos? O senhor ou senhora, que são para as demais autoridades. Citamos os pronomes de tratamento, nós citamos os vocativos. Vamos falar dos fechos desses documentos oficiais.
O manual, ele cita 2 fechos. O respeitosamente. Produzir o documento, você vai encerrar esse documento. Você utiliza o respeitosamente para autoridades superiores, inclusive o presidente da República, e você utiliza o atenciosamente para autoridade de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. É interessante observar que existe no manual esses 2 fechos, mas é comum, não é, professora Andréia, você observar muito o uso do cordialmente. Cordialmente, sim. O cordialmente. Professora, é errado? Não é considerado errado. O manual cita 2, tanto que eu acredito que esse manual ele é de 2009, então realmente precisa de uma atualização para se basear realmente naqueles documentos que são produzidos, naqueles termos que são utilizados, tanto nos fechos como também nos pronomes, nos vocativos. Então, precisa de uma reformulação. Nós estamos nos baseando no Manual da Presidência da República, porque é o documento oficial que trata da produção dos documentos públicos. E dentro do manual, cita os seguintes tipos de documentos: o memorando, o ofício, o correio eletrônico, que hoje é o nosso e-mail, exposição de motivos, o aviso, a mensagem e o telegrama, que já é um tipo de documento que já está em desuso, né? Que eu acho que de todos os documentos que são citados pelo Manual da Presidência da República, os que são mais utilizados é o memorando, o ofício e o e-mail, que está ganhando espaço a cada dia nas instituições, por ser um documento menos, como eu posso dizer, oneroso, mais rápido de transmitir as informações. Falamos de todos os tipos de documentos que o nosso Manual da Presidência da República cita, desses métodos de interação, das qualidades no bom atendimento ao público. E vamos chegar e nos aprofundar diretamente nos tipos de documentos, nas noções de documentação e arquivo, que é o que a nossa unidade 4 elenca no caderno da nossa disciplina. O que seria esse conjunto de arquivos, de documentos? Constitui um conjunto de métodos que tem como objetivo a produção, sistematização, distribuição e utilização de documentos. Agora nós iremos nos aprofundar aos documentos, às finalidades, aos arquivos, que é o que a nossa disciplina busca. Qual é a finalidade dessa documentação? Em sentido amplo, a documentação tem por finalidade reunir e organizar os conhecimentos que o homem adquiriu através dos tempos e, com isso, permitir sua divulgação e utilização, proporcionando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A finalidade da documentação, na maioria dos casos, depende da forma como foi organizada e como ela é utilizada. Ou seja, se você produz um documento, você sabe, ele está sendo produzido e você sabe que ele está sendo produzido porque tem-se uma finalidade, porque se busca um objetivo, alcançar um objetivo, não é mesmo? E após você ter produzido esse documento, alcançado esse objetivo, o que você vai fazer com esse documento? Logo, tem um processo de arquivamento que nós estudamos nas aulas anteriores. E dentro dessa noção de documentação, nós citamos a comercial, a científica e a oficial, que é que nós utilizamos, conforme sua organização, utilização ou finalidade. Dentro desse conceito de documentação, surgem os nossos arquivos, que são inúmeros, que têm como característica um conjunto de documentos manuscritos, gráficos, fotográficos, produzidos, recebidos e acumulados no decurso das atividades de uma entidade pública ou privada. No caso, na secretaria escolar, esses documentos são aqueles que são produzidos em decorrência da vida acadêmica do aluno, da instituição. E os tipos de arquivos dentro dessa instituição chamada escola ou outra instituição pública, nós temos o arquivo morto, o arquivo inativo e o arquivo ativo. Os conceitos desses tipos de arquivo, tanto o morto, o inativo e o ativo, eles são
deflagrados, como eu posso dizer, têm por conceito e finalidade a sua utilização. Conceito de um arquivo morto é aquele em que nunca ou pouquíssimas vezes eles são consultados. Apesar da condição desse tipo de arquivo, não deve ser considerado depósito de lixo. Existem depósitos próprios para esse tipo de arquivo, como nós citamos como exemplo aqui, a caixa de papelão, e agora já utilizamos essas caixas em plástico, não é, professora? É bem utilizada, por ser fácil de você adquirir, porque ela é fácil de arquivar, né? Você monta ela com rapidez, então ela é mais fácil e até mesmo para você limpar, para você, né, porque a caixa de papelão realmente dificulta isso. É mesmo. Então, temos esse arquivo morto, nós temos o arquivo inativo, que armazena documentos com pouca frequência de uso. Uma boa opção, né, para esses tipos de arquivo é quando há grande quantidade de documentos. É a microfilmagem, cujo processo de reprodução fotográfica, ele reduzido, atinge 95% do tamanho original dos documentos. Temos outro tipo de arquivo, que é o ativo, como o próprio nome diz, são aqueles mais utilizados pela administração, são documentos em processo de conclusão e também do ano letivo. Quando se inicia o ano letivo, nós citamos até na aula anterior, que tem ata de registro do ano letivo, ata de registro do fim do ano letivo, ata de nomeação e exoneração do diretor, do vice-diretor, ou seja, são documentos que anualmente eles são produzidos, que ao término do ano eles devem ser arquivados em local adequado e com o método de arquivamento que a própria instituição ou o setor deseja. As espécies dos arquivos que nós citamos nas aulas anteriores, falamos dos tipos, as espécies, os correntes, os temporários e os permanentes. É interessante observar que os conceitos dos arquivos correntes, dos arquivos intermediários, dos arquivos permanentes se misturam um pouco com os tipos de arquivo, porque também é a finalidade. Os correntes são aqueles mais utilizados pela instituição naquele momento, na produção das tarefas. Já os arquivos temporários são aqueles que deixaram de ser correntes e são utilizados de maneira, ou seja, não tão frequente, que ele é retirado, como eu citei anteriormente, dos documentos correntes e são transferidos já para um depósito temporário. Então, se mistura já com o conceito de arquivo inativo. E o arquivo permanente, que tem uma peculiaridade, que é um bloco de documentos de caráter histórico, cultural ou científico, que são preservados indefinidamente, ou seja, eles não têm um prazo, através da nossa tabela de temporalidade, para serem descartados. Citamos os tipos de documentos, as fases dos documentos e como arquivar esses documentos é o que a nossa unidade 5 elenca. Os conceitos dos tipos de arquivos públicos, o próprio nome diz, já cita, né? São aqueles documentos que são produzidos no âmbito federal, no âmbito estadual, do Distrito Federal e municipal, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. Nós temos essas duas legislações que é interessante observar quando se trata de documentos e arquivos públicos, que é a Lei 8.159, né, de 91. Essa organização de arquivos tem alguns princípios básicos, como a segurança, a simplicidade, o acesso e a flexibilidade. A preocupação maior é com a segurança desses arquivos, porque é imprescindível toda a instituição saber arquivar esses documentos de maneira adequada, porque eles devem estar lá guardados através de anos, porque são consultados rotineiramente pelos aqueles alunos que nós estamos dentro da escola, né? Então precisam essas informações estarem arquivadas. Como exemplo, a gente tem a Secretaria Escolar, ela tem um espaço para guardar a pasta de arquivos expedidos,
a pasta de arquivos recebidos, né, a pasta de normativas, né, que são encaminhadas pela SEDUC, normativas e resoluções, e tem a parte destinada para arquivar as pastas dos alunos, que tem todo o histórico da vida escolar do aluno. Então, aí o cuidado onde arquivar essas pastas contra a questão da infiltração, incêndio. Então, ali toda a vida do aluno está ali naquela pasta. Então, geralmente eles consultam, até solicitam, poxa, eu preciso saber onde eu parei meus estudos, eu tenho... Então, é importante que aquilo ali nunca vai morrer, aquela vida estudantil do aluno vai sempre continuar na escola. Então, é importante que ele seja bem arquivado, bem guardado, né, todos separados e de fácil acesso, né, e que tenha identificação, onde o funcionário da secretaria tenha onde procurar, saiba onde procurar, que documento seja numerado de forma correta, né? E também as atas, né, de registro de reuniões, né, que também tem que estar de fácil acesso, para que realmente o trabalho da secretaria fique mais dinâmico, né, não fique confuso, todos que trabalham na secretaria saibam onde são guardados esses documentos e possam acessar, independente do secretário estar ou não. Isso mesmo. E tem vários tipos de documentos, tem aqueles que já têm, como eu posso dizer, um sigilo, né, podemos chamar assim, diferente dos demais, e somente algumas pessoas têm acesso. Como a professora Andréa citou, deve ter métodos de arquivamento adequado para esses arquivos. Podemos citar, e os mais utilizados, o alfanumérico, o alfabético, que a professora Andréa citou agora, e o numérico. O método que você vai utilizar fica a seu critério, quem está organizando o arquivo, aquele que vai ser mais prático, mais simples e que possa ser utilizado de maneira mais adequada pelos representantes, pelos colaboradores da secretaria escolar. Temos o arquivamento por assunto, que é um dos métodos também que você utiliza na hora de arquivar os documentos, que pode ser documentos em pastas, por ordem de assunto, pode se obedecer a ordem, né, de data também. Organizamos também pastas de acordo com o método da classificação que escolhemos. Ou seja, tem inúmeros métodos de arquivamento. Então, nós não podemos dizer que aquele é mais eficaz em contrapartida de outros. Fica a critério de quem está organizando. E chegamos, né, a um dos arquivos que está ganhando cada vez mais espaço em todas as instituições públicas pela sua praticidade, que é o arquivo informatizado. Que apesar da ideia de arquivo estar muito enraizada na cultura do espaço físico, com a existência de salas, né, de depósitos e edifícios, está ganhando mais espaço o arquivo digital, porque ele é menos oneroso, não tem necessidade de espaço físico. Exatamente. Tem um pró que você pode em algum momento perder, dependendo, né, de algum problema no sistema, mas mesmo assim ainda está se considerando um dos melhores métodos de arquivamento, né, pela praticidade realmente. A nossa unidade 6 já fala um pouco e também já interage com a nossa unidade 2, falando da comunicação, do respeito na hora de atender ao público, falando de ética, dentro desse espaço que é tão peculiar e que produz isso que está lá para a formação do nosso aluno. A palavra ética é de origem grega, que quer dizer método ou modo de ser, uma maneira como o indivíduo organiza sua própria vida na sociedade. E se você está dentro de uma instituição pública, você deve respeitar e tem um código de ética profissional, tanto no âmbito do executivo, que é uma lei nacional, e tem alguns na esfera estadual e até mesmo municipal. Na esfera pública, nós devemos respeitar os princípios da administração pública, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade. Todos esses elementos, todos esses princípios da administração pública, nós conceituamos nas nossas aulas anteriores, que estamos fazendo uma breve revisão. Logo, nesse mercado de trabalho, principalmente na secretaria escolar, nós devemos nos atentar a algumas atividades e também a algumas características que esse funcionário, esse colaborador deve ter na hora de estar trabalhando.
A discrição, acima de tudo, porque as informações no âmbito público, você lida com informações de outras pessoas. Logo, você deve respeitar o sigilo dessas informações. O respeito às pessoas, o respeito às leis e à hierarquia, o interesse pelo trabalho que se propõe realizar, a organização das tarefas, o saber ouvir, a sensibilidade para dividir tarefas da forma mais adequada entre os seus colaboradores. Todo esse conceito de ética, de como conviver em sociedade, ele se contextualiza através dos papéis sociais da escola, que a nossa unidade 7 já cita. Quais seriam esses papéis sociais? O diretor, o vice-diretor, o assistente pedagógico, o assistente administrativo ou encarregado administrativo, que em uma de nossas aulas nós citamos que tem uma nomenclatura diferente dependendo da instituição, até mesmo do estado. E o principal para nós, que é o papel social do secretário escolar, ou seja, do chefe da secretaria. Esses elementos, como eu posso dizer, esses responsáveis pelos papéis sociais da instituição escolar, cada um tem uma função elencada. No caso do secretário escolar e os seus auxiliares, eles não, apesar de trabalharem diretamente, né, mesmo com a escola, com a sociedade como um todo, possuem algumas atribuições que são atribuições típicas de uma secretaria escolar. Identificar a documentação, planejar, coordenar, controlar e supervisionar as atividades da secretaria. Cuidar da vida, essa característica é a que abrange tudo. Cuidar da vida escolar do aluno. E outras características que o nosso caderno cita. Temos também características, né, e atividades específicas, abertura e encerramento do semestre, expedição de registros, matrículas de aluno e demais outras atividades. E a nossa última unidade do caderno da nossa disciplina, que trabalhamos na aula passada, que vamos abordar de uma maneira mais ampla, escrituração escolar e os gêneros administrativos, que são os tipos de documentos produzidos em instituições burocráticas, especificamente estamos trabalhando as instituições escolares. O que varia nesses tipos de documento em cada instituição é o assunto, a finalidade, quem está emitindo e quem está recebendo esse documento. Pode surgir, dependendo da instituição e do setor, inúmeros gêneros textuais administrativos. Na escola nós temos 3, o professor, que faz uso de diários, livros e provas, o diretor de relatórios, prestação de contas e a secretaria de atas, ofícios, memorandos e diários, além dos certificados. Ou seja, dentro da escola, os gêneros textuais da secretaria escolar, eles são inúmeros. E quem trabalha diretamente com eles estão produzindo a chamada escrituração escolar. Podemos citar como exemplos, a professora Andréa até comentou anteriormente, ata de abertura do ano letivo, ata de encerramento de ano letivo e o termo de investidura do diretor e do vice-diretor. E os documentos que são pertinentes ao aluno? Realização de matrícula nova, a renovação da matrícula, a transferência de aluno e adaptação de estudos. Ou seja, todas essas nossas unidades do caderno da nossa disciplina técnicas de redação e arquivo, ela buscou não só desde a primeira unidade manter e nos orientar na comunicação e interação com o outro, respeitar o próximo através do conceito de ética, nós trabalhamos isso também, os tipos de documento, que seria um arquivo público, as fases desses documentos, como organizar esses documentos, quais são os documentos, ou seja, os gêneros administrativos dentro da escola que são produzidos e principalmente elencou as atividades específicas e também as atribuições gerais do secretário escolar, que é o que a nossa disciplina busca enfatizar. Então, assim, realmente o tempo foi curto, né, professora Andréa, porque essa disciplina ela tem muitas coisas, muitas peculiaridades que é interessante a gente abordar. Nós esperamos que nas aulas anteriores o conteúdo tenha sido fixado e que dúvidas, né, que possam surgir, já estamos encerrando a nossa disciplina hoje, mas eu acho que o conteúdo foi ministrado, nós observamos isso através da
interação que tivemos com vocês em todas as outras unidades, através das nossas atividades de sala. E contamos, né, com as contribuições, como eu posso dizer, não é porque a disciplina está encerrando, mas contribuições que possam nos auxiliar, dúvidas também, nós estamos sempre abertas, né, para poder sanar. Virtual, pode isso enviar, mesmo. Né, questão, comentários, né, vivências. E a gente deseja hoje boa sorte aí nas avaliações, que vocês saiam bem, né? Como eu já falei na outra disciplina, leem com bastante atenção, né? Que a gente tem questões aí de múltipla escolha, então às vezes confunde um pouco, mas que nós estamos aqui na torcida que vocês todos se saiam bem. Com certeza irão se sair, Com né? certeza. Então, sempre demonstrando as habilidades, interagindo, fazendo as perguntas através das nossas atividades de sala. Então, agradecemos a participação de todos na aula de hoje e contamos com a presença de todos novamente na nossa próxima disciplina. Um grande abraço. Uma boa prova. Até lá.